Para os irmãos, mais um vídeo, mais um hino a Jesus, seguir eu quero. Mais uma mensagem. A Jesus seguir eu quero, seja sorte sim qualquer, onde quer que vá meu mestre, seguirei sem mais temer. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Se o caminho for gostoso, nele houver escuridão, por ali tu já passaste e me tomas pela mão. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Se encontrar dificuldades e envolver-me a tentação, tu também tentado foste e sofreste provação. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Se tu queres conduzir-me pela triste solidão, tu andaste no deserto e meus pés seguir-te-ão. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. E se for tua vontade que eu transponha o meu Jordão, tu também atravessaste, seguirei com prontidão. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Bom dia para os irmãos, mais uma mensagem. Final de todas as coisas tem chegado. Nós preparar e levar para as pessoas. E quem está indo para o céu e não está levando ele para os outros, ele não está indo para lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, em nome de Cristo, a mornidão para as tuas coisas, aquilo que nós não vencemos, que é o pecado, só possa, pelo sangue de Cristo, nos purificar. Não importa o que passou para trás, pessoas desviadas, pessoas, qual caminho está, condição, busque a Ti, unhas e dentes, e economizando até o tempo, porque o
tempo está contra nós. É o que te pedimos em nome de Cristo. Amém. O título da mensagem hoje, eu poderia falar as crises e as provas que vão vir, que estão vindo em breve. Não sei se vai ser esse o título não, mas Oséias 4:1 diz: Deus tem uma contenda com todos os habitantes da terra, porque na terra não há justiça, só homicídio, prostituição, roubo, mas essa contenda é para salvar. Segundo Pedro 3:6, os céus que se vê e a terra estão entesourados para ser destruídos com fogo. Foi destruído com dilúvio. Muitos acham tarde e longânimo a segunda vinda de Cristo. Desde que os nossos pais adormeceu, as coisas continuam como está. Não sabendo que Deus é longânimo e benigno, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas Deus não para o relógio e nem o calendário não, viu? Põe isso na cabeça. E 1 Timóteo 2:2, Deus mandou orar por todas as pessoas, em toda a parte da terra e em todo o tempo, que Ele quer salvar a todos. Agora, vem Apocalipse 3, de 10 a 14. Deus fala: filho meu, guarde as palavras, as minhas palavras do meu consolo, que eu te livrarei da hora da tentação e de prova que virá aos moradores da terra. Vai depender delas. É o tempo de angústia. E nesse tempo de angústia, Daniel 12:1, Miguel e os seus anjos levantará da terra o defensor do povo de Deus. Haverá tempo de angústia qual nunca houve. Será salvo aquele que achei escrito no livro da vida. E vão ter ressurreição, os que dormem no pó da terra ressuscitarão. Vou chegar no caso do meninozinho que falou aí, disse que ele morria e Jesus falava com ele. De que ele morria? Quem ressuscitava ele? Ele apareceu mais, que ele falou que o Brasil ia ser campeão. Isaías 8:20 fala: a lei e o testemunho, se eles não falar dessa maneira, jamais verá algo. Muito bem. E Amós 9, de 8 a 10. Peneiramento. Amós 9, de 8 a 10. Olha só. Eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os que dizem não se adivinhará, nem os encontrará o mal. Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e separarei as suas aberturas e tornarei a levantar as suas ruínas. Fala duas coisas. Deus fala os pecadores, nós somos pecadores, morrer espada que não aceitar. Também tem na hora da morte também, enquanto a porta de cima está aberta. E aqueles que, os adivinhos, dizendo que Deus falou, que ele morreu e Jesus veio, Jesus falou com ele na morte. Então, aí a imortalidade da alma, Satanás, que nem Saul, que procurou a morte, que foi o profeta Samuel, já tinha morrido, Samuel veio, mas Satanás representando ele. Não é de se admirar, o diabo se transfigura em anjo de luz, seus ministros se transfiguram em ministros de justiça, no qual o fim deles é conforme as suas obras. 1 Pedro 1:7. 1 Pedro 1:7. Vamos ver aqui o que 1 Pedro 1:7 fala. 1 Pedro 1:7. E a piedade. Eu estou de 2 Pedro. 1 Pedro 1:7.
1 Pedro 1:7. Para que a prova da vossa... Não, vamos 2 Pedro 1:7 aqui. 2 Pedro 1:7. E a piedade e amor fraternal, e ao amor fraternal caridade, porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estereis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurais fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós buscar Cristo direto, porque nós pecamos a todo instante. 1 Pedro 4, de 12 a 15. 1 Pedro 4, de 12 a 15. O título da mensagem é As provas e as crises que nos aguardam, que está chegando. 4, de 12 a 15. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de sermos participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegrareis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Muito bem. Agora 1 Pedro 1:7. 1 Pedro 1:7. Com relação ao quê? Purificação, provas, que é uma escada. Você desce 3, sobe 4. Desce 5, sobe 4. E até chegar lá em cima e não volta mais atrás, que é na hora da morte ou quando Jesus voltar, mas tem a porta da graça que vai fechar. 1 Pedro 1:7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Cristo. Apocalipse 21, esse ouro, 21, de 12 a 15, por que fala o ouro? Olha aqui, ó. Apocalipse 21, de 12 a 15. E tinha uma grande e alto muro, como 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda, vamos ver a parte 15 aqui. Verso 16, Apocalipse 21, 16. E a cidade estava sitiada em 4 pés. Deixa eu ver aqui. Perdi aqui. Apocalipse 21. Deixa eu ver aqui. Verso 18. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos
do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. Aí fala as 12 pedras, as 12 tipos de pedras. Por quê? Os 12 discípulos da igreja de Cristo e as 12 tribos de Israel. 12 vezes 12 mil, 144 mil, que são todos os salvos. Que uns dizem que são os vivos na volta de Cristo, mas não é que uma estrela na testa é uma pessoa ganha para Cristo. Se tiver, cada um ganha uma estrela, já vai para 280, já vai para quase 300 mil salvos. Aí não bate, é simbólico. Certo? E 2 Coríntios 4,17. 2 Coríntios 4,17. 2 Coríntios 4,17. 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno da glória muito excelente, não atentando-nos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Viu aí? Por isso a Bíblia diz que o Deus desse século cegou os olhos e olhos para que não possa ver. Provas, purificar, não para condenar, mas existe uma tese. Tem será dura, é como o sol. Está o barro mole e a cera dura. A palavra e Cristo. O sol amolece a cera e endurece o barro. Entendeu bem? Agora, o povo vai ter a reação de você. Mateus vai caçoar de nós. Mateus 24, de 9 a 11. Mateus 24, de 9 a 11. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. Ao ir, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trarão uns aos outros e se aborrecerão. E surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Porque nem tem 5 no mundo, um brasileiro dos mais fortes. Não é falso profeta, não, é anticristo. Se intitula a ser o próprio Cristo. Jesus disse, se falar que o anticristo está no interior da casa ou de trás da porta, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago brilha da ponta do céu à outra, assim será na vinda do Filho do Homem. Todo olho verá. Mateus 24, 29. O menino diz que morreu, Jesus revelou ele o terremoto da Venezuela que eu estava falando. Revelou que ia acontecer coisa ruim com o Brasil. Mentira. Quem é que matou? O que matou ele? Teve algo que matou ele, porque a morte não vem sem nada acontecer. E tem que ter alguém para ter ressuscitado ele também. Essa engano de Satanás, viu? Que vai ser um profeta, a lei e os profetas. Esse é que ressuscita. Que nem Jesus ressuscitou e fez Mateus 5,17 e os discípulos também guardou. Certo? Se for fora, é carochinha. É conversa para boi dormir. E Deuteronômio 18, 9. Não faça passar pelo fogo seu filho, nem seu filho, nem purificar, nem notificar, nem agorei, nem adivinhão, nem necromante, nem quem consulte os mortos. Essas pessoas que hoje existe, consulta os adivinhos e os mortos, e a mim não consulteis, disse o sou teu Deus, elas ficarão fora do meu povo. Os mortos, quer dizer, ele morreu, né? E Jesus falou com ele. A Bíblia diz que está consultando os mortos. E depois que o Brasil, ele falou que o Brasil ia ser campeão, que é uma coisa que não é de Deus jogo. O Brasil não foi campeão, já saiu. E aí? Ele sumiu da internet. A mentira, ela tem perna curta, não adianta. E Mateus 24, de 1 a 14. Eu já falei, Isaías 8, 20. E a marca do inferno já está pronto, mas eles não conseguem unir. É Jesus que vai unir. Daniel 2, 31 fala na estátua de Nabucodonosor. Ela tem 5 partes. Os pés que é de barro e misturado com lodo,
que é o quinto, o barro é o povo de Deus e a igreja de Deus. São as lajotas, as telhas. E o lodo são joios, se tiver. Se não tiver, vai ser só o barro. E nós fomos feitos lá na criação do barro da terra. Homem e mulher, certo? E as canelas de ferro misturada com barro, que esse reino está querendo levar essa geração, que é a Roma imperial, que se tornou com pagã e política. No século III, o primeiro papa foi Eusébio, que disse que foi Pedro. Século III. E no ano mais ou menos 116, ele já colocou o domingo para ser de guarda, bem antes. Para dar o sábado e o domingo. Tirou o terceiro, não tomaram o nome de Deus em vão. O quarto, o sábado, colocou o domingo. E o 10 partiu no meio, que tem a ver com a família e com as coisas do próximo. E o segundo, para adorar a imagem estátua, fizeram estátua de Satanás para adorar, que é uma abominação para Deus. E Daniel 2,34, virá uma pedra sem haste de mão, baterá nos pés deitado e miuçará e encherá a terra. Se tiver alguém, Jesus vai entregar para Satanás, e se não tiver ninguém, entendeu? A Bíblia fala que os reinos debaixo do céu, Daniel 7,26, o nosso Deus entregou ao seu povo do Altíssimo e o seu reino será eterno. Todos os reinos. Certo? Que é a volta de Jesus. E os bancos na Europa já estão trocando dinheiro por barra de ouro. Não sei se está na Bíblia, mas os antigos falavam que no fim era um prato de ouro por um prato de pão. E se vai cair as 7 pragas ou não, também não sei. Não pode. E diz que tem uma teoria aí na internet, diz que depois que, no tempo de angústia, que os que achou a porta da graça aberta e viveu na graça, vai ficar sem a porta aberta e sem a graça. Eu aprovo na Bíblia que é mentira de Satanás, porque Jesus falou em Marcos 16,15, que ele estaria com nós todos os dias até o fim dos séculos, e que sem ele nós não faria nada. Não é eu dando o direito de a pessoa pecar por gosto, não. Porque tem duas coisas na Bíblia que você não vai achar. Jesus autorizar a pessoa a pecar em um momento nenhum. Não tem na Bíblia. Mas também não tem na Bíblia que Jesus falou que você vai ser santo e ficar sem pecar também não. Porque senão ele tinha falado, todo aquele que diz que conhece, todo aquele que diz que não tem pecado, está enganando a ele mesmo. E é mentiroso. E nele não está a verdade. Porque quem não foi sem pecado é que foi só Cristo. Entendeu bem? E João 14,15, o Espírito Santo estaria com nós para sempre e Jesus não deixaria nós órfãos. Uma mulher que se separa do marido, fica viúva, é que é chamada de órfã. Entendeu bem? Muito bem. E como é que pensar em sonho? Em sonho você peca sem querer. Isso é história de Satanás. Não está assim, diz o Senhor, não, viu? Examinais as Escrituras, você que prega, você que está fiado, você está com sua salvação em risco. Eu vou ficar de frente com a lei, os 10 mandamentos. Só de eu olhar, eu vou me aperfeiçoar nela até Jesus voltar, para me pôr imortal. A imortalidade. E outra coisa, o tempo de angústia de Jacó, que tem Jeremias 35. Sabe por que Jacó lutou com Deus? Porque ele tomou o direito de Esaú, foi um pecado, enganou Jacó, foi o segundo, e roubou, foi o terceiro. E Esaú vinha com 400 homens armados para matar ele, ele ia morrer no pecado. Esse tempo de angústia que nós vamos passar com Deus, como a angústia de Jacó, é o respaldo final para os vivos, para Jesus pôr imortal, semelhante à pessoa na hora que ela vai morrer. O reino de Deus não é como uma criança, e quem não toma ele como uma criança, de modo nenhum não entrará nele. Ué. Agora, Deus também não vai. Como é que eu vou orar a Deus se Jesus
saiu do santuário, encheu de fumaça, não vai interceder, é para quem não aceitou ele mais. Já era. E a porta da graça, ela não fecha para quem está entrando nela. Ela vai fechar para quem não aceitar. Ela vai abrir a mais 12, da Nova Jerusalém. A porta da graça nunca fecha para quem aceita ela, não. Certo? E a salvação, eu só garanto ela também. Como é que eu vou deixar de buscar Deus por meio de Cristo? Mateus 24:13. Perseverando até o fim. Na hora da morte que ninguém sabe, a porta da graça em cima pode se fechar. E aí nós estica para a volta de Jesus. E o povo de Deus não passa pelas pragas. Que nem disse que não é global, que acaba o oxigênio da terra e as pessoas morrem. Uma parte, a morte vai ser marrada. Apocalipse 9:5. E a outra parte, Amós 8:11, a fome da palavra e a sede, não de água nem de pão, esses vão morrer de sede, porque vão reconhecer que Deus é digno de adoração e eles não aproveitou enquanto a porta da graça estava aberta. Então vai ter um lado, pode ter um lado que vai morrer, porque não aproveitou no tempo de graça, e o outro lado que endureceu o coração mesmo com a quarta praga, o solo fala, eles não deu graça, não arrependeu dos seus pecados para dar glória a Deus. Vai abrasar. Em Apocalipse 9:5 diz, ide à terra e fazei dano a árvore nenhuma, mas estão somente os portadores da marca da besta, e eles vão sofrer dor como de escorpião. Grava aí, Apocalipse 9:5. E vão procurar a morte vão fugir deles. Entendeu bem? Fica bem explicado. E como é que eu vou sofrer a angústia de Jacó se eu, sem Cristo, não tem salvação nem para os anjos, a terça parte ficou no céu, nem para os maiores profetas, Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, 1 Pedro 1:19, e 1 João 8, de 1, 1 João 1, de 8 a 10, se eu vou conseguir a pureza só na volta de Jesus, se não vamos pecar mais, somos fracos, porque nós, vamos ver o 1 João 8, 1 João, vamos ver o que 1 João fala aqui, de 8 a 10, 1 João 1, de 8 a 10. 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 O tempo está avançando. 1 João 1, de 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamos nós a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não tem pecado, fazemos-nos nós mentirosos, e a tua palavra não está em vós. Fala 2 vezes aqui, se dissermos que não tem pecado. E se confessarmos os nossos pecados, não é só quando batiza, não. É a vida toda. Mas Jesus, é tipo assim, o 3º mandamento, não tomar o nome de Deus em vão, entra. Que é, não, Jesus, já que eu peco mesmo, eu sou um pecador, eu vou pecar. É a mesma coisa que você está tomando o nome, tentando a Deus. Não colocará não tentarás o seu teu Deus. Jesus falou com Satanás. Muito bem. Agora, já falei. Marcos 16:15, João 14:15, 1 Tessalonicenses 4:16. Será soada a voz do arcanjo, que é Miguel, de Daniel 12:1, que ele diz que é um anjo criado, mas anjo não é dono de anjo, e a primeira ressurreição. Jesus, se tiver, Jesus está nela. E os seus anjos, será tocado o som da última trombeta, para o exército de anjos ficar preparado. Descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos vão ressuscitar, depois nós os vivos, naquela ânsia, que nem a mulher, a volta de Cristo não é como uma mulher que está para dar o parto, sofrendo dores.
Vai ser assim, vai ser nós no tempo de angústia. Vai ser uma angústia que nós nunca passou. E nós vamos ficar doidos para Jesus vir logo, para pôr nós imortal. É como se nós tivesse, se nós fosse todos femininos e tivesse ganhando uma criança. A volta de Jesus vai ser assim. Muito bem. Então, só Jacó lutou com Deus. Eu vou lutar com Deus ou sem Jesus? Também estou derrotado, que não há salvação fora dela. Como é que eu vou orar a Deus fora de Cristo? Aí vale a religião dos judeus, a salvação pela lei, que nem muitos falam, que os adventistas salvam pela lei ou pelo sábado. Entendeu bem? Tem que ficar bem explicado. Aí, Jacó, alguém avisou ele que Esaú ia vir com 400 homens armados para matar ele. Ele ia morrer perdido. Então, Deus providencia a salvação para nós em todo instante. Porque se nós tomamos o céu como uma criança, nós também é como criança. Para nós pecar, não precisa nós ver o pecado e falar, isso aqui é pecado. Alguns. Só de você estar conversando ou vendo, você já está pecando, que depois é que você vai ver. A Bíblia diz que nós temos que confessar pecado até que nós não sabemos se nós pecou. Como é que eu vou abrir mão do meu Salvador intercedor com esse corpo mortal? Que o apóstolo Paulo diz, quando ele olha para ele, não tem como ele salvar, mas quando ele olha para Cristo, não tem como ele perder. Como é que eu vou ficar sem meu intercessor? Intercessor é para aqueles que rejeitou ele. Isso aí a gente tem que ter, como todos vão aceitar. E a primeira praga de Apocalipse 16, uns portadores da marca da besta vieram ursa maligna e perniciosa, se tiver vivo. E Apocalipse 15, 7, acho que Jesus sai do santuário, dá a taça das 7 pragas, o anjo, ele derrama a primeira ursa maligna, a segunda e a terceira, os mares e os rios, global, povo de Deus está nas rochas. Salmo 19, Salmo 90 fala, as tuas rochas serão as tuas fortalezas, praga nenhuma chegará à sua tenda, o teu pão, tua água será certa, porque o Senhor teu Deus dará ordem que vos guarde, os anjos. E Apocalipse 17, 14, Jacó, Esaú ia vir com 400 homens para matar ele, né? Ele estava errado. Nós também vai ser a mesma coisa, o mundo vai vir para matar nós, armado de tudo, porque nós não uniu com eles, porque nós vamos ser culpados das pragas estar caindo sobre eles, que agora ele já disse que é por causa dos adventistas que Deus está mandando o furor. Não, é por causa deles, que não aceitou a verdade, ou eu se rejeitar ela. Porque em Ezequiel 22, de 22 a 26, fala, os seus sacerdotes contaminam o meu santuário. Não faz diferença entre o santo e o profano. Chamo o limpo de impuro e o impuro de limpo. E dos meus sábados escondem os teus olhos e o teu rosto, e assim sou profanado no meio deles. Por isso derramarei o meu furor, a minha ira sobre vós. Mas é com graça ainda. Certo? E João 15, 5. Vamos para João 15, 5. João 15, 5. João 15, 5. João 15, 5. E eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então, se Jesus desligar de mim, aí Deus é injusto, porque só se eu desligar dele e não voltar mais, aí Deus não tem culpa.
Aí foi porque eu quis. Se eu pregar para o ímpio e ele morrer no pecado, eu salvo minha alma. Mas se eu deixar ele no pecado, ele vai perecer, mas eu também vou perecer, que ele vai derramar o meu sangue sobre a minha cabeça. Entendeu bem? E a Bíblia diz que o caminho de Deus é limpo, o imundo não passará por ele, se ele não querer, mas se ele querer, ele passa. E nem os loucos errarão. Já está caindo coisa aí do céu, no mar, e estrela vai cair, porque o céu vai vir todo e Jesus é limpo. Jesus é perfeito. E é pela sua graça e pela cruz. E a palavra remanescente, terremoto na Venezuela, sentiu vários lugares, um montão caindo, satélite do céu, asteroide do mar, Jesus está vindo, diz o caminho, eu já falei, Jeremias 4:23, olhei e vi a terra, não era um abismo, os montes, as construções estavam derribadas diante do Senhor, não vi morador nenhum, os montes tremiam, por quê? Por causa do pecado que vai ficar tremendo, ele vai ficar vivo, que Apocalipse 6:14, chegou a hora do cordeiro, vocês vão deixar os montes e os montes vão, eis que o céu vão recolher como pergaminho todos os montes e ilhas mover dos seus lugares, os grandes, poderosos comandantes vão dizer, cai os rochedos sobre nós, porque chegou a ira do cordeiro, e a ira deles, quem é que pode sustê-lo? Jeremias 4:23 confere. Jeremias 31:33 fala, naqueles dias imprimirei as minhas leis no teu coração, e na mente, no teu coração as escreverei. Um vulcão debaixo da Flórida, nos Estados Unidos, se explodir, a Flórida, mata todo mundo, inclusive inseto, em questão de segundo. Deus está avisando antes que ele é amor, quer que todos sejam salvos, mas eles não quer. Ninguém, estamos no fim de todas as coisas, preparar e levar para os não que conhecem. Romanos 9:27, Isaías pregou para os egípcios, foram como a areia do mar, mas é o remanescente que vai ser salvo, e Deus abreviou aqueles dias. Se não fosse o Velho Testamento e os de lá, ninguém se salvaria. Primeiro, o remanescente que renunciou a tudo, até sobre a vida, que está em renunciou à vida. Jesus falou, se alguém quiser após mim, vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Quem não despedir de amigos, pais, parentes, irmãos, por amor a mim, não é digno de mim. Lucas 14:26. E a palavra Messias renunciou, é o remanescente. Foi o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1:19. E os mandamentos de Deus, de Cristo. Hebreus 10:16. Naqueles dias, eles serão meu povo, eu serei o seu Deus. Imprimirei as minhas leis na tua mente e no teu coração as escrevereis. E Hebreus 8:10 e 10:16. Só em Hebreus, só duas passagens bíblicas. E como essa geração, por causa de sinais, pai matando filho, filho matando pai, 2 Timóteo 3:1, e o Espírito Santo expressa explicitamente que nos últimos dias virão tempos difíceis. Os homens seriam egoístas, homens e mulheres, blasfemadores, jactanciosos, implacáveis, caluniadores, arrogantes, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, cruéis, inimigos do bem, foge deles, certo? Pensando só no materialismo. E tudo acontecendo, Mateus 24, de 1 a 14, vai ver em Mateus 24:29, o sol deixará dar sua claridade, a lua se tornará como sangue, as estrelas cairão no firmamento, então aparecerá o sinal do Filho do Homem nas nuvens do céu. E as tribos verão e lamentarão se não aceitou ele agora.
Se vai sofrer as 7 pragas, eu não sei, os perdidos. A ira de Deus contra o pecado, essas pragas. Apocalipse 14, 9. Viu o terceiro anjo voando pelo meio do céu, dizendo: se alguém adora a besta e recebe sua marca, Apocalipse 13, 16, a marca do inferno, sofrerás a ira de Deus, que as 7 pragas, será destruído com fogo e enxofre diante da presença dos santos anjos do Cordeiro, depois de 1000 anos. Apocalipse 7, Apocalipse 1, de 7 a 12. E aí Satanás vai ter outro engano para tomar a Nova Jerusalém dos salvos, que eles são mais. Essa geração não tem como ser toda salva. E Apocalipse 14, 1, a primeira mensagem angelical. Vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, dizendo a todas as nações, tribo, língua e povo, em grande voz: temam a Deus e dá-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. Batismo por imersão, Pai, Filho e Espírito Santo, guardando os mandamentos, João 14, 15, João escreveu. Atos 16, 13, o apóstolo Paulo pegou o sábado, e Jesus guardou o sábado 30 e 40 anos depois que ele ressuscitou, que a Igreja Católica põe o domingo. Ela mesma alega que os adventistas estão corretos, que os evangélicos têm que ser adventistas, então abraçar ela. Naquele vídeo meu, o sábado, um padre disse que o sábado é bíblico, a rodinha verde. E é sinal também, como o domingo vai ser o sinal da besta. Porque João Paulo II escreveu uma carta, Dies Domini, está na internet, você pega lá, que a identidade de todos os cristãos vai ser a guarda do domingo, no terceiro milênio, que vai ser o milênio no céu, que Hebreus 4, 1 ou 7, no tocante o milênio, 7º dia, que começa aqui, não é no céu, porque eles dizem que é lá no céu. Entendeu bem? Aí entra arrebatamento secreto, Jesus vai vir 2 vezes, a segunda vinda. Aí entra os judeus, viram uma bagunça doida. Certo? Então está bem explicado. A todas as nações, tribo, língua e povo, em grande voz. É urgente. O evangelho eterno. Todas as nações. O evangelho do reino ainda acabou de ser pregado, mas ele vai ser pregado no piscar de olho, na chuva seródia. Certo? Então aí está. E Apocalipse 16, 12. Falsas curas. Vi sair da boca do dragão, besta, falso profeta, representa as igrejas que são filha de Babilônia, a prostituta lá, que é a mãe das meretrizes. Igrejas no Apocalipse, mulheres no Apocalipse, é igrejas. E os 144 mil não contaminou com mulheres, é igrejas. Doutrinas que não são, que entra junto com a Bíblia, que nem 1 a 2 Timóteo 2,12 diz: seja correto no Evangelho de Cristo, cuidado com a doutrina da sua igreja, fazendo assim, você salvará não só a ti, mas a muitos. Entendeu muito? Entendeu bem? E em Atos 13:30 fala, primeiro Judas 1:23, seja correto, você fazendo assim, você vai arrebatar a muitos do fogo do inferno, odiando a própria roupa manchada de sangue. Tchau para você, o título da mensagem, as provas e